Mente de Rico, a jornada de uma mentalidade milionária. Introdução, o ponto de partida. Sabe aquele momento em que você olha para sua vida e pensa, tem alguma coisa errada, eu nasci para mais do que isso? Pois, eu também já senti isso na pele. Durante anos, eu acreditei que ter dinheiro, realizar sonhos e viver no controle do meu tempo era coisa reservada para gente de sorte ou para quem nasceu no berço de ouro. E, adivinha? Eu estava redondamente enganado. A virada começou quando percebi que riqueza não começa no bolso, começa na cabeça. Antes de qualquer conta bancária cheia, existe uma mente cheia de visão, coragem e decisão. E foi aí que caiu a ficha. Enquanto eu não mudasse o que eu pensava, nada de verdade iria mudar ao meu redor. Se você está aqui lendo isso, talvez já tenha sentido essa inquietação. Aquela voz interna que sussurra, ei, você pode mais, muito mais. E eu vou te contar, essa voz não está mentindo. O que você vai encontrar nas próximas páginas não é um manual chato e teórico, mas uma jornada viva, cheia de histórias, sacadas e passos que qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa, pode aplicar para criar uma mentalidade milionária. Mas deixe eu te avisar, não é sobre fórmulas mágicas, nem atalhos milagrosos. É sobre acordar sua mente para enxergar oportunidades onde antes só via problemas. É sobre aprender a usar seus pensamentos como um mapa que te guia direto para a riqueza. É sobre entender que o mundo muda quando você muda. Então, respira fundo, abre espaço aí na sua cabeça e no seu coração, porque hoje a gente está dando o primeiro passo de uma caminhada que pode virar sua vida do avesso, no melhor sentido possível. Bem-vindo à Mente de Rico. Sua jornada começa agora. Tudo começa aqui, a fortuna dentro da sua cabeça. Eu preciso te contar um segredo que mudou minha vida. Riqueza não nasce no banco, nasce no cérebro. Antes de qualquer cifra na conta, existe um pensamento, uma visão, uma chama acesa que te empurra para frente. Eu sei, parece papo motivacional barato, mas não é. É pura realidade. Pensa comigo, se fosse só sobre dinheiro, quantas pessoas que ganharam na loteria ainda estariam ricas hoje? A maioria perdeu tudo. Por quê? Porque a mente não estava preparada para sustentar a fortuna. É como colocar vinho caro numa taça suja, não importa o quanto seja precioso, o sabor se perde. Quando eu entendi que o jogo da vida se ganha na cabeça antes de se ganhar no mundo, tudo mudou. Passei a cuidar dos meus pensamentos como quem cuida de um jardim, tirei as ervas daninhas, crenças limitantes, e plantei sementes de abundância. E, aos poucos, os frutos começaram a aparecer. A verdade é que dinheiro é consequência, não é causa. Você não fica rico e depois pensa como rico. Você pensa como rico e, inevitavelmente, acaba ficando rico. É como trocar o mapa errado por um GPS atualizado, de repente, o caminho se abre. Então, se hoje você está aí se perguntando por onde começar, a resposta é simples e direta: comece pela sua mente. Ela é a chave, a senha e a porta para tudo que você quer conquistar. E eu prometo, quando você muda por dentro, o mundo lá fora se ajoelha diante de você. De sobrevivente a dono do meu destino. Eu sei exatamente como é acordar todo mês com aquela velha matemática: salário entra, contas saem, e no fim, sobra só aquele buraco no bolso e um peso no peito. Eu vivia de salário em salário, correndo numa esteira que nunca me levava a lugar nenhum. Minha vida era dura, apertada, e parecia que eu estava condenado a repetir o mesmo ciclo até o fim. Mas aí, num momento de pura inquietação, caiu a ficha: o problema não era só o dinheiro, era a minha cabeça. Eu pensava pequeno, agia no piloto automático e me conformava com pouco. Quando decidi que ia mudar minha mentalidade, não só sobre dinheiro, mas sobre mim mesmo, tudo começou a girar numa velocidade diferente. Comecei a estudar, aplicar, testar e, aos poucos, meus negócios online começaram a respirar. Depois, começaram a correr. E, de repente, estavam voando. Hoje, posso viver onde eu quiser, trabalhar de qualquer lugar do mundo e escolher como, quando e com quem eu quero gastar meu tempo. Eu não te conto isso para me exibir, mas para te provar que quando a sua mente muda, o seu mundo muda junto. Não existe mágica, mas existe um poder absurdo escondido nos seus pensamentos.
E se você tiver coragem de reprogramar sua cabeça, pode apostar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Prepare-se, sua vida nunca mais será a mesma. Eu preciso te avisar, o que você vai encontrar daqui para frente não é só um monte de palavras bem organizadas. É um convite. Um chamado. Uma porta aberta para uma jornada de transformação interna que pode virar seu mundo de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. Você não está prestes a ler apenas mais um livro. Você está prestes a começar uma caminhada que mexe com cada canto da sua mente, cutuca suas crenças, desafia seus medos e acende uma luz que talvez você nem soubesse que existia. Aqui, você vai descobrir que a verdadeira riqueza começa no invisível, lá dentro, antes de aparecer do lado de fora. E eu já vou te adiantando, essa estrada não é reta, nem toda iluminada. Vai ter curva, subida, alguns buracos no caminho, mas cada passo vai valer a pena. Porque a cada página, você vai sentir que algo dentro de você começa a se alinhar, como se um código secreto estivesse sendo decifrado. No fim, você não só vai entender o que é pensar como um rico, você vai começar a agir, decidir e viver como um. Então, ajusta o passo, abre a mente e vem comigo, porque quando essa viagem começar, não tem mais volta. Capítulo 1. O despertar para o potencial. Sabe aquele momento em que a gente olha para a própria vida e percebe que está vivendo no modo automático? Acorda, trabalha, paga a conta e repete tudo no dia seguinte. Eu já vivi exatamente assim, e a verdade é que, no fundo, eu sentia que algo estava me segurando, como se tivesse um freio de mão puxado dentro de mim. O despertar para o potencial começa quando você percebe que não nasceu para só existir, você nasceu para crescer, criar, conquistar. É como se, de repente, uma janela se abrisse dentro da sua mente e deixasse entrar uma luz que revela tudo o que você sempre poderia ter sido, mas ainda não teve coragem de ser. A grande virada é entender que o maior poder que você tem está aí dentro da sua cabeça, esperando para ser ativado. Não importa onde você esteja agora, nem o que já passou, existe um campo gigante de possibilidades te esperando, mas ele só se abre quando você decide mudar a forma de pensar. E é exatamente isso que vamos fazer a partir de agora. Vamos cutucar crenças antigas, desmontar limitações e reconstruir sua mentalidade para que ela trabalhe a seu favor. Porque, quando você desperta, meu amigo, não tem mais como voltar a dormir. O inimigo invisível que mora na sua cabeça. Eu demorei para perceber, mas a maior barreira entre eu e a vida que eu queria não era a falta de oportunidade, era o que eu acreditava sobre dinheiro e sucesso. As tais crenças limitantes. Aquelas frases que a gente escuta desde pequeno e que grudam na cabeça como chiclete no cabelo. Dinheiro não traz felicidade, rico não presta, para ganhar muito tem que trabalhar até morrer. O problema é que essas ideias se escondem bem, disfarçadas de verdades absolutas. E aí, sem perceber, você começa a viver seguindo essas regras invisíveis. É como tentar correr uma maratona com um saco de areia amarrado nas costas, por mais que você se esforce, sempre parece que algo te puxa para trás. Eu mesmo carreguei esses pesos por anos. Toda vez que uma boa oportunidade aparecia, minha mente sabotava, isso é bom demais para ser verdade. E adivinha? Eu acabava deixando passar. Até o dia em que eu comecei a questionar tudo. Foi quando percebi que o que a gente acredita molda o que a gente vive. O primeiro passo para se libertar é simples: identificar essas crenças limitantes. Reconhecer quais histórias você vem repetindo para si mesmo sobre dinheiro e sucesso. Porque, se você não sabe quem é o inimigo, não tem como vencer a batalha. E acredite, quando você expõe essas crenças à luz, elas perdem o poder que têm sobre você. De onde vem esse jeito de pensar? Sabe o mais curioso sobre crenças limitantes? A maioria delas nem é nossa. A gente pega emprestado, sem perceber. Elas começam a se formar lá atrás, na infância, quando a gente ouvia nossos pais dizendo coisas como dinheiro não nasce em árvore ou quem muito quer, nada tem. Não é que eles quisessem nos prejudicar, é que eles também herdaram essas ideias de alguém. Depois, vem a sociedade, empurrando rótulos e padrões goela abaixo. Filmes, notícias, conversas, tudo reforçando que riqueza é coisa de poucos e que viver sonhando é perigoso.
A gente cresce num cenário onde ser realista muitas vezes significa ser pessimista. E, claro, tem as experiências passadas. Aquela vez que você tentou algo e deu errado. Ou quando confiou em alguém e se decepcionou. Aos poucos, o cérebro começa a ligar pontos que não têm nada a ver. Se tentei e falhei, é porque não é para mim. E assim, sem querer, a gente vai construindo uma cerca invisível ao nosso redor, achando que está se protegendo, quando na verdade está se limitando. O problema é que essa cerca só existe dentro da cabeça. E o pior, quanto mais tempo ela fica lá, mais real parece. Mas a boa notícia é que, quando você descobre de onde essas crenças vêm, fica muito mais fácil derrubar cada uma delas. Porque aquilo que foi aprendido, pode ser desaprendido. Virando a chave, do eu não posso para o eu consigo. Tá na hora de colocar a mão na massa e começar a quebrar essas correntes invisíveis. Eu quero te propor um exercício simples, mas poderoso, que mudou completamente minha forma de pensar. Você vai fazer uma lista de todas as crenças negativas que já repetiu ou ouviu sobre dinheiro e sucesso. Vale tudo. Não tenho capacidade, dinheiro é difícil de ganhar, não nasci para ser rico. Escreve sem filtro, sem pensar demais. Depois, a mágica acontece. Para cada frase negativa, você vai criar uma nova versão positiva e fortalecedora. Por exemplo, se você anotou dinheiro é difícil de ganhar, reescreve como dinheiro flui para mim de maneiras fáceis e criativas. Se colocou não tenho capacidade, troca por eu aprendo rápido e sou capaz de criar resultados incríveis. Quando você faz isso, é como se estivesse limpando uma gaveta velha e colocando coisas novas no lugar. Essas frases positivas não são só palavras bonitas, elas são novos comandos para sua mente, e quanto mais você repete, mais ela acredita. Eu faço esse exercício até hoje, e posso garantir, a sensação de transformar um pensamento que te puxa para baixo em um que te levanta é libertadora. É o primeiro passo para treinar sua mente para pensar como um milionário, e depois, viver como um. Capítulo 2. Mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância. Eu demorei para perceber, mas a forma como a gente pensa sobre dinheiro, oportunidades e sucesso é como um óculos invisível. Se as lentes forem de escassez, você só vai enxergar falta, risco, medo e limites. Agora, se forem de abundância, tudo muda. Você começa a ver caminhos, ideias, soluções e possibilidades onde antes parecia só ter um muro. A mentalidade de escassez é traiçoeira. Ela faz você acreditar que o mundo é um jogo de ou eu ganho ou você ganha, que não existe o suficiente para todo mundo. É aquela voz que sussurra, melhor segurar o que tem, porque vai faltar. E, sem perceber, você vive preso numa gaiola que você mesmo ajudou a construir. Já a mentalidade de abundância abre portas que você nem sabia que existiam. Ela te faz pensar, tem espaço para todos prosperarem, o universo é cheio de recursos e eu posso criar o que preciso. É como trocar uma sala escura por uma janela escancarada para o sol entrar. E é exatamente sobre essa troca de lentes que vamos falar agora. Porque a verdade é simples, o mundo fora de você só muda depois que o mundo dentro de você muda primeiro. E, meu amigo, escolher entre escassez e abundância é como escolher entre viver preso ou viver livre. Do vai faltar ao sempre vai ter mais. Se tem uma coisa que eu aprendi na Mahan é que mentalidade de escassez e mentalidade de abundância não são só jeitos diferentes de pensar, são mundos completamente opostos. E, olha, dá para identificar fácil quem vive em cada um deles. Quem tem mentalidade de escassez está sempre no modo sobrevivência. Vê oportunidade e pensa, isso não é para mim. Guarda cada centavo com medo de perder, mas nunca investe com coragem para ganhar. Vive comparando o próprio caminho com o dos outros e sente que, se alguém vence, ele perde. É aquela pessoa que está sempre esperando o momento certo que nunca chega. Já quem tem mentalidade de abundância joga outro jogo. Enxerga possibilidades onde os outros só veem problemas. Investe em si mesmo porque sabe que conhecimento rende mais que qualquer aplicação. Compartilha ideias sem medo de ser copiado, porque acredita que quanto mais divide, mais multiplica. E, quando vê alguém crescendo, se inspira, em vez de sentir inveja. A diferença está na forma de interpretar o mundo, um vive com o olhar preso no que falta,
o outro no que pode criar. E aqui vai o pulo do gato, essa escolha é totalmente sua. Você pode passar a vida contando moedas, ou aprender a contar histórias de vitória. De sonhador a ícone, a virada de Hubert de Givenchy. Eu adoro histórias de gente que virou o jogo mudando a forma de pensar, e a de Hubert de Givenchy é daquelas que inspiram até quem acha que já não tem jeito. Ele nasceu numa família aristocrática francesa, mas isso não significa que o sucesso veio de bandeja. Pelo contrário, depois de perder o pai muito cedo, cresceu vendo a mãe e o avô batalhando para manter a dignidade da família. Ainda adolescente, ele já tinha uma visão diferente. Enquanto muita gente olharia para as dificuldades e pensaria em se acomodar, Givenchy decidiu seguir uma mentalidade de abundância. Em vez de pensar moda é um mercado fechado, ele pensou, eu posso criar algo tão bom que o mercado vai abrir as portas para mim. E foi exatamente o que aconteceu. Ele começou trabalhando com grandes nomes, absorvendo tudo o que podia. Depois, fundou sua própria casa de moda e criou peças icônicas, vestindo mulheres como Audrey Hepburn, que virou não só cliente, mas amiga. Givenchy não só entrou no jogo, ele mudou as regras. O que me encanta nessa história é que ele poderia ter vivido preso numa mentalidade de escassez, achando que só quem já estava no topo tinha espaço. Mas escolheu acreditar que o mundo tinha lugar para mais beleza, mais estilo, mais dele. E essa escolha fez toda a diferença. Porque, no fim, não é só sobre costurar tecidos, é sobre costurar uma nova realidade na sua própria cabeça. O treino secreto dos olhos da mente. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que a oportunidade é como estrela no céu, sempre tá lá, mas só enxerga quem sabe olhar. E, acredite, treinar a mente para ver oportunidades é muito mais fácil e divertido do que parece. A primeira técnica que eu uso é simples, mudar a pergunta que faço para mim mesmo. Em vez de pensar por que isso não dá certo, eu me pergunto como eu posso fazer isso dar certo. Parece detalhe, mas muda tudo. Seu cérebro começa a procurar soluções em vez de desculpas. A segunda é observar o que todo mundo ignora. Eu tenho o hábito de prestar atenção nos problemas que as pessoas reclamam no dia a dia. Cada queixa que ouço é um bilhete dourado dizendo, ei, aqui tem algo para resolver. E onde tem problema, tem espaço para criar valor e ganhar com isso. A terceira é se cercar de gente que pensa grande. Não adianta querer ver longe se você vive numa sala sem janela. Conversar com pessoas criativas, curiosas e ousadas abre sua visão para mundos que você nem sabia que existiam. E, por último, eu pratico o olhar do e se. Toda ideia que aparece, eu brinco. E se eu fizer de outro jeito? E se eu juntar isso com aquilo? É um jogo mental que transforma possibilidades pequenas em projetos gigantes. No fim das contas, enxergar oportunidades é como afinar um instrumento. Quanto mais você pratica, mais clara e afinada fica a música que sua mente toca. E é nessa melodia que as grandes ideias dançam. Capítulo 3 – O poder dos hábitos milionários. Eu já ouvi muita gente dizer que sucesso é questão de sorte. Mas deixa eu te contar, não é sucesso, é questão de hábito. E, olha, não tô falando de mudar tudo da noite pro dia, mas de criar pequenas ações diárias que, somadas, viram uma máquina de resultados. Quando comecei a observar pessoas que já tinham conquistado o que eu queria, percebi que elas não viviam de grandes golpes de sorte, mas de rotinas bem afiadas. Elas acordavam cedo, liam todos os dias, cuidavam da saúde, organizavam as finanças e, acima de tudo, tinham disciplina para fazer o que precisava ser feito mesmo quando não dava vontade. Foi aí que caiu a ficha. O que você faz repetidamente constrói quem você é. Não adianta querer uma vida de milionário mantendo hábitos de quem vive no aperto. Cada escolha, cada passo, cada repetição é como um tijolo na construção do seu futuro. E é isso que vamos explorar agora. Como criar hábitos que não só te empurram para frente, mas que praticamente te carregam até o seu objetivo. Porque, quando você programa sua rotina para jogar a seu favor, até o impossível começa a ficar no seu alcance. As migalhas que viram banquete. Se tem uma coisa que mudou meu jogo foi entender que pequenas ações diárias, feitas de forma consistente, acumulam um poder que a gente nem imagina.
É como pingos de chuva, sozinhos parecem nada, mas juntos formam um rio que move até moinho. No começo, eu subestimava essas coisinhas. Lia 10 minutos por dia, anotava ideias, organizava minhas contas, parecia pouco. Mas, com o tempo, percebi que essas microdecisões eram como sementes invisíveis que iam brotando no meu jeito de pensar, decidir e agir. O segredo é simples, não esperar o momento perfeito ou um grande salto. É fazer o que dá, todos os dias, mesmo que seja mínimo. Caminhar 15 minutos, economizar um valor simbólico, aprender uma nova palavra, fazer um contato, tudo isso, somado, cria uma força que empurra você para frente. E é engraçado, porque quando menos espera, essas ações viram hábito. E hábito vira resultado. E resultado vira estilo de vida. O milionário que você quer ser amanhã começa nas migalhas que você junta hoje. E, acredite, esse banquete vale cada passo. O trio imbatível, disciplina, consistência e foco. Eu já testei muita coisa na vida, mas se tem um combo que nunca falha é esse: disciplina, consistência e foco. É como se fossem três guardiões do seu sucesso, e, sem eles, qualquer plano, por mais incrível que pareça, acaba ficando pelo caminho. A disciplina é o que te faz agir mesmo quando a vontade não aparece. É acordar cedo no frio, é estudar quando preferir estar no sofá, é seguir o plano mesmo sem aplausos. Ela é o músculo que sustenta tudo. A consistência é a irmã que não deixa você desistir. É fazer todo dia, toda semana, todo mês, até o resultado bater na porta. É a diferença entre quem começa animado e para no meio, e quem chega no fim com a medalha na mão. E o foco? Ah, esse é o farol que impede você de se perder no caminho. Com tanta distração por aí, é fácil se desviar. Mas quando você sabe exatamente o que quer, cada passo é mais certeiro. Quando esses três trabalham juntos, não importa o quão distante seu objetivo pareça, você chega. E não chega de qualquer jeito, chega com força, clareza e a certeza de que foi você que construiu cada centímetro dessa vitória. O motor diário da riqueza. Eu aprendi na prática que rotina não é prisão, é liberdade. Principalmente quando o assunto é criar uma rotina de alta performance financeira e mental. Não é sobre viver engessado, é sobre programar o seu dia para trabalhar a seu favor, sem deixar sua mente e suas finanças no piloto automático. Começa simples: todo dia, eu tiro um tempo para olhar minhas finanças, nem que seja só 5 minutos. Acompanho meus ganhos, meus gastos e penso: como posso fazer esse dinheiro trabalhar mais por mim? Isso mantém minha cabeça no jogo e evita surpresas desagradáveis. Pro lado mental, tenho meus rituais sagrados: leitura, anotações de ideias, visualização dos meus objetivos e, claro, momentos de silêncio para organizar os pensamentos. Se a mente tá bagunçada, o resto desanda. E aqui vai o pulo do gato: misturar as duas coisas. Não adianta ter dinheiro se sua mente não tá pronta para administrá-lo. E não adianta ter mentalidade milionária se você não cuida do bolso. Uma rotina de alta performance é como um motor bem calibrado: quanto mais você cuida, mais longe ele te leva. Capítulo 4: Estratégias mentais dos ricos. Eu sempre me perguntei: o que será que passa na cabeça dos ricos quando eles tomam decisões? Porque, convenhamos, não é só sobre ter dinheiro, é sobre pensar de um jeito que atrai mais dinheiro. E depois de muito observar, estudar e, claro, testar na prática, descobri que eles seguem um conjunto de estratégias mentais que, se aplicadas, podem mudar completamente o jogo para qualquer pessoa. Os ricos não olham para um problema como um muro, mas como uma porta que ainda não foi aberta. Eles não perguntam: posso fazer isso? E sim: como posso fazer isso? E essa simples troca de pergunta muda tudo. Eles treinam a mente para procurar caminhos, não desculpas. Outra coisa que percebi é que eles pensam em longo prazo. Enquanto a maioria está preocupada com a conta do mês, eles estão planejando o que vai acontecer nos próximos anos. É visão, paciência e coragem na mesma receita. E é exatamente isso que vamos mergulhar agora: os bastidores da mente de quem constrói, multiplica e mantém riqueza. Porque, quando você começa a pensar como eles, não tem mais como voltar atrás. Decisão de milionário.
O olhar de Giovanni Agnelli. Eu sempre fiquei intrigado com como os milionários tomam decisões. Não é só sobre escolher rápido ou ter coragem, é sobre enxergar além do que está na frente. E ninguém ilustra isso melhor que Giovanni Agnelli, o fundador da Fiat. Agnelli não via apenas carros, ele via o futuro da mobilidade. Enquanto outros empresários da época estavam pensando em como vender mais veículos, ele já imaginava como criar uma indústria inteira que movimentasse a Itália e, depois, o mundo. Ele não reagia ao presente, ele antecipava o amanhã. O jeito dele decidir era quase um ritual: observar o cenário, ouvir pessoas estratégicas, sentir o momento e, quando a hora chegava, agir sem hesitar. Não era aposta cega, era confiança alimentada por visão e informação. Foi assim que ele transformou uma empresa local em um império global. E é isso que separa o pensamento comum do pensamento milionário. Enquanto a maioria espera ver para crer, eles acreditam antes e agem para tornar aquilo real. A decisão vem com ousadia, mas também com estratégia, como se estivessem jogando um xadrez em que já conhecem o final da partida. O jogo do risco que vale a pena. Se tem uma coisa que aprendi com os grandes empreendedores é que o risco é inevitável. A diferença é que os milionários não entram num jogo apostando tudo no escuro. Eles jogam com estratégia, praticando o que chamamos de risco calculado. Para mim, risco calculado é como atravessar uma ponte estreita sobre um rio. Antes de dar o primeiro passo, você analisa se a ponte aguenta, se o vento não vai te derrubar e se o outro lado vale mesmo a travessia. Não é medo, é preparo. Os ricos entendem que todo crescimento exige sair da zona de conforto, mas eles fazem isso com um mapa na mão. Pesquisam, estudam, testam em pequeno antes de apostar grande. E, quando entram para valer, sabendo que até o erro vai trazer aprendizado. Eu já vi gente perder oportunidades incríveis porque queria 100% de certeza antes de agir. Mas a verdade é que certeza total não existe. Existe coragem embasada em informação. E, no fim, é essa mistura que constrói impérios e transforma riscos em vitórias. O poder de jogar no tempo certo. Uma das maiores lições que aprendi no mundo dos negócios é que pensar em longo prazo é o que separa quem só sobrevive de quem constrói legado. Enquanto muita gente está correndo atrás de resultados imediatos, os milionários estão plantando hoje sementes que vão colher daqui a 5, 10, 20 anos. Quando você muda sua visão para o longo prazo, cada decisão ganha mais peso. Você para de buscar atalhos e começa a investir em coisas que se multiplicam com o tempo, seja conhecimento, relacionamento ou dinheiro. É o famoso efeito bola de neve. Começa pequeno, mas, à medida que rola, vai ganhando força e volume até se tornar imparável. E o mais incrível é que, quando você une essa mentalidade com paciência e disciplina, os resultados não só aparecem, eles se multiplicam. É como plantar um pomar. No começo, exige cuidado, atenção e até um pouco de fé. Mas, quando os frutos começam a nascer, você percebe que cada minuto valeu a pena. No fim das contas, pensar em longo prazo é ter a coragem de esperar e a inteligência de agir hoje. É jogar xadrez com o tempo como seu aliado, sabendo que cada movimento estratégico de agora é um checkmate no seu futuro. Capítulo 5 – Reprogramando a mente para a riqueza. Eu descobri na Mahan que a mente é como um software. Se o programa que roda dentro dela é antigo e cheio de vírus, não importa o quanto você se esforce, seus resultados vão travar. E a parte mais maluca? A maioria das pessoas está tentando enriquecer com um sistema mental que foi instalado lá na infância, cheio de crenças limitantes e ideias distorcidas sobre dinheiro. Quando entendi isso, percebi que não bastava trabalhar mais ou ganhar mais. Eu precisava reprogramar minha mente para pensar, sentir e agir como alguém que já vivia a abundância que eu queria. Foi aí que o jogo começou a mudar, e rápido. Reprogramar é, basicamente, trocar velhos padrões por novos comandos. É substituir o eu não consigo por eu estou aprendendo a conseguir, é parar de ver dinheiro como problema e começar a vê-lo como ferramenta. É deixar de agir pelo medo e começar a agir pela visão. E é isso que a gente vai fazer juntos a partir daqui. Porque, se você mudar o que pensa todos os dias, inevitavelmente vai mudar o que vive todos os dias.
Riqueza começa na mente, e é na mente que a gente vai instalá-la de vez. As 3 chaves para hackear sua mente. Se tem algo que acelerou minha transformação foi descobrir que existem ferramentas de reprogramação mental simples, mas poderosas, que qualquer pessoa pode usar: visualização, afirmações e autoimagem. Quando você aprende a usar essas 3 juntas, é como instalar um turbo na sua mente. A visualização é meu truque favorito. Todo dia, fecho os olhos e me vejo vivendo a vida que eu quero, com detalhes, cores, sons, cheiros. Quanto mais real parece na minha cabeça, mais meu cérebro acredita que é possível, e começa a trabalhar para transformar isso em realidade. As afirmações são como sementes que você planta na mente. Frases positivas, repetidas todos os dias, que substituem velhas crenças que te sabotam. Eu troquei o dinheiro é difícil de ganhar porque o dinheiro flui para mim de formas fáceis e criativas. No começo sou estranho, mas depois vira verdade. E a autoimagem? Ah, essa é a base de tudo. Você nunca vai viver além da imagem que tem de si mesmo. Eu precisei mudar a forma como me via, de um cara limitado e cheio de medos para alguém capaz, merecedor e preparado para lidar com grandes resultados. No fim, é como ajustar a lente da câmera. Quando você muda a forma de enxergar, muda também o que a foto captura. E a sua mente começa a registrar um futuro muito mais rico do que qualquer passado que você já viveu. Reprogramando o cérebro, a ciência por trás da mudança. Quando eu descobri que a neurociência podia ser usada para mudar crenças, foi como encontrar o manual secreto do meu próprio cérebro. Antes, eu achava que pensar diferente era só força de vontade, mas entendi que existe toda uma engenharia interna acontecendo na nossa cabeça, e que dá para reprogramar o jeito que a gente acredita nas coisas. Nosso cérebro é cheio de neuroplasticidade, um nome bonito para dizer que ele pode criar novas conexões, novos caminhos de pensamento. Isso significa que, se você repete um novo padrão mental com frequência, o cérebro entende que aquilo é importante e começa a automatizar. É como abrir uma nova estrada e, com o tempo, parar de usar a velha que só levava a lugar nenhum. O mais incrível é que, quando você combina isso com técnicas como visualização, afirmações e novas experiências, as crenças antigas perdem força. É quase como apagar arquivos velhos e liberar espaço para instalar um sistema novo, mais rápido e mais poderoso. E sabe o que isso prova? Que ninguém está condenado a viver preso nas mesmas histórias para sempre. A ciência está do nosso lado, e, quando você entende como usar seu próprio cérebro, não existe crença limitante que consiga resistir. Vendo o futuro antes de ele acontecer. Se tem uma prática que mudou o meu jeito de pensar sobre dinheiro foi o exercício de visualização guiada para a riqueza. Não é nada místico ou complicado, é simplesmente ensinar sua mente a acreditar no futuro que você quer viver antes mesmo dele acontecer. Funciona assim: encontra um lugar tranquilo, senta ou deita confortável e fecha os olhos. Respira fundo umas 3 vezes, bem devagar, e começa a se ver vivendo a vida dos seus sonhos. Imagine onde você está, com quem, o que está vestindo, o que está sentindo. Veja a casa, o carro, as viagens, as pessoas que você ajuda, sinta até o cheiro e a temperatura do ambiente. Quanto mais detalhes, melhor. A mágica acontece porque o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado com intensidade. Então, quando você repete essa prática todos os dias, sua mente começa a trabalhar a seu favor, buscando oportunidades e soluções que te aproximem daquela imagem. Eu faço isso sempre antes de começar o dia, e a sensação é como se eu já estivesse vivendo o que desejo. E quando você sente que já tem, agir para conquistar fica 1000 vezes mais fácil. É como plantar o futuro na mente, e depois colher na vida real. Capítulo 6. Dinheiro como energia. Demorei um bom tempo para entender, mas hoje eu vejo com clareza: dinheiro é energia. Não é só papel, número na conta ou moeda brilhando na mão. É movimento, é troca, é fluxo. Ele vai onde é bem tratado e foge de onde é sufocado pelo medo, pela escassez ou pela ganância. Quando comecei a enxergar o dinheiro assim, tudo mudou. Parei de pensar nele como um fim e passei a vê-lo como um meio. Dinheiro é como a eletricidade: se você sabe usar, ilumina a casa inteira; se não sabe, pode até se machucar.
E o mais curioso é que essa energia responde diretamente à forma como a gente pensa e sente sobre ela. Se você vive reclamando, dizendo que dinheiro é difícil ou que só vem para quem já tem, é como se desligasse o interruptor. Agora, quando você trata o dinheiro com gratidão, respeito e inteligência, o fluxo começa a aumentar. A partir daqui, vamos explorar juntos como alinhar sua mentalidade para fazer essa energia circular na sua vida de forma leve, constante e crescente. Porque, no fim das contas, dinheiro não é sobre ter mais ou menos, é sobre saber fazer ele fluir na direção certa. Quando o dinheiro vira sentimento. Pode parecer estranho, mas a forma como você sente sobre o dinheiro diz muito sobre o quanto ele entra e fica na sua vida. Eu já tive fases de raiva, medo e até vergonha dele, e adivinha? Ele sempre parecia escapar das minhas mãos. Dinheiro é como aquele amigo que sente o clima: se você trata mal, ele se afasta; se você acolhe, ele se aproxima. Quando você vive dizendo que ele é sujo, difícil ou injusto, é como se colocasse uma placa invisível escrito: não chegue perto. Agora, quando você se relaciona com ele de forma saudável, vendo-o como uma ferramenta para criar liberdade e impacto, ele flui muito mais fácil. Eu precisei mudar minha relação emocional com o dinheiro. Parei de associar riqueza à ganância e comecei a ver riqueza como possibilidade. Parei de me culpar por querer mais e entendi que querer mais não significa tirar de alguém, e sim criar mais valor no mundo. No fim, percebi que dinheiro responde ao que você sente. Se dentro de você há medo, ele some. Se há confiança e gratidão, ele fica. E quando isso muda, tudo na sua vida financeira começa a ganhar um novo ritmo. O segredo de receber mais: mude o jeito que sente e fala sobre riqueza. Ao longo dos anos, eu descobri algo que mudou completamente meu jeito de enxergar o dinheiro: quanto mais você ajuda, mais você recebe. E não é frase bonita de livro de autoajuda, é a realidade que sustenta grandes impérios. Olha a Microsoft, por exemplo. Eles criaram soluções que ajudaram milhões de pessoas e empresas no mundo todo, e o resultado? Viraram um império bilionário. Inclusive, olha que ironia boa, tô digitando esse texto agora no Windows, que existe graças à visão de ajudar primeiro e colher depois. Percebi que a forma como você sente e fala sobre riqueza cria o campo onde ela vai ou não florescer. Se você fala de dinheiro com raiva, medo ou ressentimento, é como plantar sementes num solo seco. Mas se você fala e pensa nele com gratidão, curiosidade e respeito, é como regar um jardim fértil. Quando comecei a ver riqueza como um reflexo do valor que eu entrego para o mundo, tudo mudou. Parei de pensar o que vou ganhar com isso, e comecei a perguntar como posso ajudar mais gente. E, sem perceber, essa simples mudança abriu portas, oportunidades e conexões que antes pareciam impossíveis. No fim das contas, o dinheiro corre na direção de quem o trata como aliado, não como inimigo. E quando você sente prazer em criar valor e falar de abundância, a vida dá um jeito de te retribuir com juros e correção monetária. O círculo de prosperidade: quanto mais vai, mais volta. Uma das coisas mais poderosas que aprendi na vida é o que eu chamo de efeito círculo de prosperidade. Funciona assim: você contribui, ajuda, doa seu tempo, conhecimento ou recursos, e, de alguma forma, isso volta para você multiplicado. Não é mágica, é fluxo. Quanto mais você põe energia boa para fora, mais essa energia encontra um jeito de voltar para a sua vida. Eu percebi que contribuir não é só um ato de bondade, é também um investimento inteligente. Quando você ajuda alguém a crescer, cria uma rede de valor que te puxa junto. É como se cada gesto seu fosse uma semente que brota em lugares que você nem imagina, e um dia, quando menos espera, você está colhendo frutos de árvores que nem lembrava que tinha plantado. Olha para os maiores nomes do mundo dos negócios: eles não chegaram lá apenas pensando no próprio bolso, mas criando algo que resolvesse problemas de milhões de pessoas. Essa entrega constante de valor manteve o círculo girando, e, quanto mais girava, mais prosperidade vinha. Hoje eu vejo que prosperidade não é sobre acumular, é sobre circular. Se você prende, o fluxo para. Se você compartilha, ele cresce. É simples. Quer que a vida te dê mais? Comece dando mais ao mundo. Capítulo 7. Ação inteligente. Com o tempo,
eu aprendi que agir muito não é a mesma coisa que agir certo. Muita gente confunde movimento com progresso, mas a verdade é que dá para passar anos correndo e continuar no mesmo lugar. É por isso que a ação inteligente é o divisor de águas entre quem só se cansa e quem realmente constrói resultados. A ação inteligente é como jogar xadrez, cada passo é pensado, cada movimento tem propósito. Não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre fazer o que realmente importa. E, na maioria das vezes, isso significa parar, analisar, cortar o excesso e focar no que traz retorno de verdade. Quando eu entendi isso, parei de gastar energia tentando abraçar o mundo e comecei a concentrar minhas forças no que realmente podia me levar para o próximo nível. E o resultado? Mais conquistas, menos desgaste. Produtividade com direção vale mais do que trabalho sem rumo. A partir daqui, a gente vai explorar juntos como escolher os passos certos, tomar decisões mais estratégicas e transformar cada ação num investimento para o seu futuro. Porque, no fim das contas, não vence quem faz mais, vence quem faz melhor. Da teoria ao bolso, fazendo a mentalidade virar resultado. De nada adianta ter uma mentalidade milionária se ela fica só na cabeça. É como ter um mapa do tesouro e nunca sair para procurar o baú. Eu já passei por isso, lia, estudava, entendia tudo, mas não aplicava. E aí? Nada mudava. Colocar a mentalidade em prática é transformar ideias em ações concretas. É usar aquele pensamento de longo prazo na hora de investir, aplicar a visão de abundância quando surge uma oportunidade, principalmente, agir mesmo quando o medo dá as caras. Conhecimento sem ação é como motor sem combustível, não leva a lugar nenhum. Eu percebi que cada decisão do dia é um teste da minha mentalidade. É ali, no sim ou no não, no agora ou depois, que eu mostro se realmente mudei. E quanto mais eu aplico, mais claro fica que agir com a mentalidade certa é o que cria resultados reais. No fim, é simples, a mente cria o plano, mas são as mãos que constroem a ponte. E se você quer chegar no outro lado, vai ter que sair do papel e começar a pisar firme. O jogo de multiplicar dinheiro sem complicar. Quando eu entendi que ganhar dinheiro e multiplicar dinheiro são duas coisas diferentes, minha vida financeira mudou de verdade. Ganhar é o primeiro passo, claro, mas o jogo começa mesmo quando você aprende a fazer ele trabalhar para você. E, acredite, não precisa ser nada mirabolante, existem estratégias simples que qualquer pessoa pode aplicar. A primeira é empreender. Não estou dizendo que você precisa largar tudo e abrir uma multinacional amanhã, mas encontrar uma forma de resolver um problema e cobrar por isso. Pode ser um negócio físico, digital, um serviço, o importante é criar algo que gere valor e renda recorrente. A segunda é investir. E aqui não tem mistério, comece pequeno, mas comece. Pode ser renda fixa para aprender a disciplina, ações para participar do crescimento de empresas ou fundos imobiliários para ter uma renda extra todo mês. O segredo é constância, não velocidade. E a terceira é criar ativos. Um livro, um curso, uma patente, um canal no YouTube, qualquer coisa que você construa uma vez e possa vender muitas vezes. Isso é o que eu chamo de plantar árvores que dão frutos por anos. No fim, percebi que multiplicar dinheiro é menos sobre esforço físico e mais sobre inteligência estratégica. É ter várias fontes de renda trabalhando em silêncio enquanto você vive sua vida, e, com o tempo, perceber que o dinheiro já não é mais seu chefe, e sim seu funcionário. De carroça a império. Eu adoro histórias de gente que saiu do zero e construiu algo gigantesco aplicando mentalidade e ação inteligente, e a de William C. Duran, fundador da General Motors, é daquelas que deixam a gente pensando uau, isso é possível mesmo. Duran começou longe do glamour da indústria automobilística. Ele vendia charretes, e mesmo sem entender nada de carros no início, percebeu que o futuro estava nas 4 rodas motorizadas. Ele enxergou a oportunidade antes de todo mundo, e isso fez toda a diferença. O mais incrível é que ele não se limitou a abrir uma fábrica. Duran criou uma estratégia ousada, comprou várias marcas de automóveis e reuniu tudo num só grupo, formando um império. Foi essa visão de longo prazo e multiplicação de ativos que transformou a General Motors numa potência mundial. Ele aplicou exatamente o que a gente vem falando aqui,
identificar oportunidades, agir rápido, pensar grande, principalmente, manter o foco no crescimento, não no medo. E olha só, tudo isso começou com alguém que nem sabia construir um carro, mas sabia construir ideias que mudam o jogo. Capítulo 8. Resistência e resiliência. Se tem algo que aprendi nessa caminhada é que ficar rico não é só sobre saber ganhar dinheiro, é sobre aguentar o tranco quando a vida resolve testar você. Porque, acredite, ela vai testar. E é aí que entram duas palavras que viraram minhas aliadas: resistência e resiliência. A resistência é aquela força que te mantém firme quando tudo parece estar contra. É dizer eu não vou parar mesmo quando as coisas apertam, o dinheiro some ou o plano não sai como esperado. Já a resiliência é a arte de se reinventar depois de levar um tombo, de voltar pro jogo mais forte e mais esperto. Eu já vivi situações em que teria sido mais fácil desistir. Mas, se eu tivesse feito isso, não estaria aqui escrevendo este livro. Riqueza não se constrói só com estratégia, mas com coragem para continuar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora: como fortalecer sua mente e seu espírito para enfrentar as tempestades e ainda assim, seguir navegando rumo ao seu objetivo. Porque, no fim, o sucesso não é de quem nunca cai, mas de quem sempre levanta. De casca grossa e coração forte, seguindo mesmo com as pedras no caminho. Com o tempo, eu percebi que críticas, medos e fracassos não são sinais para parar, são testes para ver se você realmente quer chegar onde diz que quer. No começo, cada comentário negativo me tirava o sono. Eu me perguntava se valia a pena, se eu tinha mesmo capacidade. Até que entendi, quem critica demais geralmente não está construindo nada. O medo, ele é aquele visitante que aparece toda vez que você tenta algo novo. Antes, eu deixava ele me paralisar. Hoje, eu olho para ele e penso, se eu tô com medo, é porque tô indo na direção certa. Medo é sinal de que você tá saindo da zona de conforto, e é lá fora que as coisas grandes acontecem. E o fracasso? Bom, ele já me deu alguns tombos. Mas também me ensinou mais do que qualquer vitória. Cada erro que eu cometi virou uma aula prática sobre o que não repetir. É como ajustar a rota no meio da viagem. Você continua indo para o mesmo destino, mas agora com mais experiência e menos peso na mochila. No fim, aprendi que o segredo é manter o rumo mesmo com as ondas batendo forte. Porque o mar sempre se acalma para quem continua navegando. Quando a pedra vira degrau. Com o tempo, eu percebi que os obstáculos que aparecem no caminho não estão ali para me parar, mas para me preparar. No começo, eu via cada problema como um peso, algo que só atrasava minha vida. Hoje, eu vejo como combustível, é a dificuldade que afia minha criatividade e fortalece minha resistência. Já passei por situações que pareciam o fim da linha, negócios que não deram certo, portas que se fecharam, oportunidades que escaparam por um fio. Mas, olhando para trás, percebo que foi justamente nesses momentos que mais cresci. Cada desafio me obrigou a pensar diferente, agir melhor e me tornar mais forte. É como se cada pedra no caminho pudesse virar um degrau, desde que você escolha subir em vez de tropeçar. E quanto mais você sobe, mais clara fica a visão do próximo passo. Problemas, quando bem usados, viram impulso. No fim, aprendi que a vida sempre vai jogar obstáculos na minha frente. Mas quem decide se eles vão me parar ou me empurrar para frente, sou eu. E é essa escolha que transforma a dificuldade em crescimento. O plano B que te mantém de pé. Uma coisa que eu aprendi com a vida é que crise não avisa antes de chegar. Pode ser um problema no trabalho, um tombo financeiro, uma mudança inesperada, e, se você não tiver um plano de reação, o impacto pode te deixar paralisado. É por isso que eu criei um exercício simples, mas poderoso, para estar sempre preparado. Funciona assim: pega um papel e divide em 3 partes. Na primeira, escreve quais são as crises mais prováveis que você pode enfrentar: perda de cliente, queda de vendas, imprevistos de saúde, por exemplo. Na segunda, anota ações imediatas que você poderia tomar em cada caso: cortar gastos, buscar novas fontes de renda, renegociar dívidas, pedir ajuda a um mentor. E, na terceira parte, lista ações preventivas, aquelas que você já pode colocar em prática agora para minimizar qualquer impacto no futuro,
como ter uma reserva financeira, manter bons contatos profissionais e desenvolver novas habilidades. Quando você faz isso, percebe que a crise pode até balançar o barco, mas não vai afundar você. Um plano bem pensado é como colete salva-vidas. Você pode até cair na água, mas não vai se afogar. Capítulo 9. Crescimento contínuo. Eu aprendi que o sucesso não é um destino final, é uma estrada que nunca acaba. Muita gente pensa que, quando alcança um certo nível financeiro ou pessoal, pode relaxar e parar de evoluir. Mas a verdade é que, no momento em que você para de crescer, começa a regredir. O crescimento contínuo é o que mantém sua mente afiada, suas oportunidades vivas e seu potencial sempre se expandindo. É como afiar uma lâmina. Quanto mais você cuida, mais ela corta. Quanto mais você se desenvolve, mais preparado fica para encarar qualquer desafio e aproveitar qualquer chance. Isso significa estar sempre aprendendo, se adaptando e buscando novas formas de fazer melhor o que você já faz bem. É entender que cada conquista é só um trampolim para a próxima. Não existe cheguei lá, existe qual é o próximo passo. A partir daqui, a gente vai mergulhar em como manter essa chama acesa todos os dias, sem deixar a acomodação tomar conta. Porque quem vive em crescimento constante não só constrói riqueza, mas também constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Depois da linha de chegada, mantendo a chama acesa. Uma coisa que pouca gente fala é que chegar lá é só metade da jornada. Eu já bati metas que pareciam impossíveis e por alguns dias, senti aquela euforia boa, mas logo percebi que, se eu não tivesse um novo propósito, minha mentalidade milionária podia enferrujar. O segredo para continuar crescendo mesmo depois de grandes conquistas é nunca parar de sonhar. Não importa se você já tem a casa, o carro ou a liberdade financeira que queria, sempre existe um próximo nível. Pode ser ajudar mais pessoas, criar um novo projeto, aprender algo totalmente diferente ou explorar um mercado que você nunca imaginou. Outra chave é manter a disciplina que te trouxe até aqui. É fácil relaxar quando as contas estão pagas e o dinheiro entra todo mês, mas é justamente aí que muita gente começa a perder o ritmo. Eu trato meus hábitos como combustível, se eles param, o motor também para. E, talvez o mais importante, é continuar jogando para o impacto, não só para o lucro. Quando sua meta vai além de ganhar, e passa a ser gerar valor no mundo, você mantém o fogo aceso e a mente sempre buscando novas formas de prosperar. Porque, no fim das contas, a verdadeira mentalidade milionária não é sobre chegar, é sobre continuar. Aprender e conectar, o combustível que nunca acaba. Se tem algo que mantém minha mentalidade milionária afiada é entender o valor do aprendizado contínuo e do networking. Eu vejo isso como ter dois superpoderes, um que te mantém sempre atualizado e outro que abre portas que você nem sabia que existiam. O aprendizado contínuo é como afiar uma lâmina todos os dias. O mundo muda rápido demais para a gente achar que já sabe o suficiente. Cada livro que leio, curso que faço ou conversa que tenho com alguém mais experiente é um passo a mais na direção certa. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, e é ele que te dá vantagem no jogo. Já o networking, esse é ouro puro. Não é sobre trocar cartões ou adicionar gente no LinkedIn sem motivo. É sobre construir conexões reais, com pessoas que somam, inspiram e abrem horizontes. Muitas das minhas melhores oportunidades vieram de conversas casuais, de ajudar alguém sem esperar nada em troca, um tempo depois, receber uma ligação mudando minha vida. No fim, percebi que crescer sozinho é lento, crescer junto é exponencial. Quando você se mantém aprendendo e se conectando com as pessoas certas, não importa onde esteja hoje, o seu amanhã sempre vai ter espaço para ser maior. O jogo que nunca termina. Eu descobri que o verdadeiro segredo para manter o sucesso não é chegar no topo, é criar um ciclo infinito de evolução. É entender que sempre existe um próximo passo, um novo desafio, uma versão melhor de você mesmo esperando para nascer. Esse ciclo começa simples, você aprende algo novo, aplica, colhe resultados, e aí usa essa experiência para aprender ainda mais. É como uma roda que gira sem parar, cada volta te leva para mais alto, mais longe e mais preparado para o que vem. Não tem linha de chegada, só novas largadas. O mais bonito disso é que, quando você entra nesse ritmo,
a evolução deixa de ser uma obrigação e vira um estilo de vida. Você passa a buscar melhorias não só nos negócios, mas também na saúde, nos relacionamentos, na forma de pensar e de viver. Cada área que cresce puxa a outra junto. No fim, percebi que parar de evoluir é como desligar o motor no meio da estrada. Você até pode ficar parado um tempo, mas o mundo continua se movendo. Então, se o jogo é infinito, o único jeito de jogar é continuar crescendo, sempre. Conclusão: a jornada nunca termina. Chegamos até aqui, e eu preciso te dizer uma coisa que talvez soe estranha: essa jornada não tem fim. E isso é a melhor notícia que você poderia receber. Porque cada passo que você deu até agora não foi para chegar a um destino final, e sim para abrir novas portas, criar novos caminhos e descobrir que sempre existe um próximo nível. Eu percebi que viver com mentalidade milionária não é sobre chegar lá e parar. É sobre continuar aprendendo, ajustando a rota, testando ideias, construindo e reconstruindo. É como escalar uma montanha e, quando chega no topo, perceber que existe outra ainda maior te esperando, e sentir vontade de subir de novo. O mais incrível é que, quando você entende que crescimento é um processo contínuo, a pressão de acabar some. Você aproveita mais o caminho, celebra mais as vitórias e aprende com cada tropeço. A riqueza deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um estado de movimento constante. Então, não encare este ponto como um fim, mas como um novo começo. Porque, se tem uma certeza que eu posso te dar, é essa: quanto mais você caminha, mais percebe que a estrada é infinita, e que isso é exatamente o que torna a viagem tão valiosa. O baú de ouro: o que levamos dessa jornada? Antes de seguir em frente, eu gosto de parar e abrir o baú de aprendizados que a gente foi enchendo ao longo dessa caminhada. Porque, no meio de tanta história, técnica e reflexão, é fácil esquecer o quanto já evoluímos. Primeiro, entendemos que riqueza começa na mente. Não adianta esperar ter mais dinheiro para pensar como rico, é pensando como rico que você cria mais dinheiro. Depois, falamos sobre crenças limitantes, aquelas ideias velhas que a gente carrega sem perceber e que precisam ser trocadas por pensamentos que abrem portas. Também vimos o peso dos hábitos milionários, aquelas ações diárias pequenas, mas consistentes, que acumulam resultados gigantes. Descobrimos as estratégias mentais dos ricos, como tomar decisões inteligentes, assumir riscos calculados e sempre pensar no longo prazo. Aprendemos a reprogramar a mente, usando ferramentas como visualização, afirmações e construção de uma autoimagem forte. Falamos sobre dinheiro como energia, a importância de contribuir e manter o círculo de prosperidade girando. E, claro, reforçamos que a ação inteligente é o que transforma a teoria em realidade. Por fim, mergulhamos no crescimento contínuo, no poder do aprendizado, do networking e na arte de nunca parar de evoluir. Porque essa jornada não é uma linha reta, é um ciclo vivo, cheio de recomeços e novas conquistas. E agora, com tudo isso no bolso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o poder que acabou de ganhar? A revolução que acontece de dentro para fora. Se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa jornada é que a verdadeira mudança é interna e constante. Não existe botão mágico, nem um pronto, agora acabou. Crescer, prosperar e viver melhor é como cuidar de um jardim. Todo dia tem que regar, podar, tirar as ervas daninhas e, claro, plantar novas sementes. Eu mesmo já achei que bastava atingir um grande objetivo para minha vida mudar de vez. Mas logo percebi que, se eu não continuasse cuidando da minha mentalidade, velhos hábitos e crenças acabavam voltando de mansinho. A mente é como um músculo: se você não treina, ela enfraquece. Essa constância é o que separa quem só melhora por um tempo de quem constrói um novo padrão de vida. Não é sobre mudar quando a situação está ruim, mas sobre evoluir o tempo todo, mesmo quando tudo parece estar bem. É assim que você evita cair na armadilha da zona de conforto. No fim das contas, é simples: tudo começa e termina dentro de você. E, quando você entende isso, não importa o que aconteça lá fora, porque aqui dentro, você sempre vai estar preparado para crescer de novo. Agora é a sua vez. A gente chegou ao fim dessas páginas, mas a verdade é que o seu começo é agora. Tudo o que você leu aqui só vai fazer sentido de verdade quando sair da sua cabeça e entrar no seu dia a dia.
Não adianta deixar essas ideias guardadas como um livro bonito na estante, o valor tá no que você faz com elas. Eu quero que você feche este livro com uma certeza na alma: você já tem dentro de si tudo o que precisa para mudar sua vida. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando alguém te der permissão, mas hoje. Aqui. Agora. Então, respira fundo, levanta a cabeça e dá o primeiro passo. Pode ser pequeno, pode parecer simples, mas é ele que vai abrir caminho para os próximos. A diferença entre quem sonha e quem conquista é que um espera e o outro age. E se tem algo que eu posso te garantir é isso: o mundo não vai esperar você estar pronto, ele se move para quem se move. Então vai lá, porque a sua vida nova já está esperando na próxima esquina.